No dia 23 de setembro de 2012, tudo parecia apenas mais um dia comum na vida dos irmãos Chloe e Gage. Mas naquela noite, um acidente mudaria tudo para sempre. Esse caso é tão estranho e misterioso que, mesmo após todos esses anos, as autoridades ainda não conseguiram uma explicação definitiva do que aconteceu. Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. A Chloe Levetti nasceu no dia 14 de junho de 2002. A sua mãe, chamada Cheryl, ficou surpresa com a gravidez. Ela não tinha a menor noção que ela podia ter filhos, mas ela adorou a ideia, ela amava cuidar da Chloe. Mas pouco tempo depois do seu nascimento, a Cheryl teve um grande baque na vida. Isso porque o pai da Chloe faleceu e ela teve que cuidar sozinha da filha. Apesar de todas as dificuldades, ela continuou cuidando da filha, mas agora ela era uma mãe solo. Alguns anos depois, a Cheryl se envolveu com um homem chamado Michael e no dia 29 de junho de 2005 nasceu o Gage Daniel. E assim que ele nasceu, ele já recebeu um diagnóstico de que ele tinha uma síndrome chamada Dandy-Walker, que basicamente ele teria alguns problemas nos seus movimentos. Mas apesar desse diagnóstico, ele sempre foi uma criança muito feliz e também muito ativa. O Michael, ele nunca foi muito presente na vida do Gage, então a Cheryl cuidava sozinha do filho. Nesse meio tempo, a Cheryl desenvolveu algumas questões de saúde mental e ela também começou a usar substâncias ilícitas. Então, naquele momento, era totalmente inviável ela ficar com as crianças. Foi então que ela pediu para os seus pais se eles podiam cuidar das crianças até ela conseguir se reerguer na vida para conseguir cuidar dos filhos novamente. Os avós Leon e Molly, eles não viram problema nisso. Seria até legal ter crianças ali na região, porque eles moravam em uma zona rural, em uma pequena cidade chamada Unionville. A casa deles era cercada por campos e florestas, e esse seria o cenário ideal para as crianças se desenvolverem. A família era muito benquista na região, as pessoas gostavam muito das crianças, e apesar da Cheryl não estar cuidando dos filhos, ela sempre se fazia muito presente. Ela sempre visitava, ela sempre estava cuidando das crianças de uma forma até meio que indireta. Tudo ia muito bem até o dia 23 de setembro de 2012. Nessa época, a Chloe tinha 9 anos e o Gage tinha 7. Os vizinhos relataram que aquele era um dia normal. Eles viram as crianças brincando do lado de fora até às 18h30. Pouco tempo depois, a avó chamou eles para dentro de casa e aquele cenário que parecia uma grande paz, ele logo se transformaria em um caos. Por volta das 21h30, a polícia recebeu um chamado dizendo que a casa da Molly e do Leon estava pegando fogo. Assim que os bombeiros chegaram, a cena era devastadora. O fogo ele já tinha se espalhado por toda a casa, inclusive várias paredes já estavam cedendo. Como eles moravam em uma área rural, haviam poucos recursos, o efetivo do corpo de bombeiros também era baixo e eles não tinham acesso ilimitado à água. Então, para conseguir apagar aquele fogo, os bombeiros precisaram fazer várias viagens para buscar água. Enquanto isso estava acontecendo, a Cheryl não sabia de nada. Ela estava na cidade vizinha dormindo. Quando foi acordada pela sua irmã, ela recebeu a notícia e foi correndo para ver o que estava acontecendo. Quando ela chegou lá, o caos ainda era muito grande, as chamas ainda estavam bem fortes e não tinha muito o que ela fazer a não ser esperar o corpo de bombeiros apagar aquele fogo. E isso só foi possível às 4 horas da manhã, quando os bombeiros conseguiram de fato apagar todas as chamas. A casa estava completamente irreconhecível, não existiam mais cômodos, as paredes, o teto e o chão tinham cedido completamente. As filhas precisaram fazer um mapa de como era a casa antes desse incêndio para os bombeiros conseguirem se localizar para fazer as buscas. O primeiro local que eles investigaram era a parte que ficava abaixo do quarto do casal. E ali eles encontraram os restos mortais do casal. Eles estavam no porão, deitados lado a lado de uma forma perfeita.
Num primeiro momento, as autoridades acreditavam que eles estavam dormindo na sua cama e, por conta das estruturas terem se abalado e cedido, eles acabaram caindo naquele local. Depois de mais algumas buscas, os bombeiros encontraram um terceiro corpo e ele estava muito próximo do quarto das crianças, então, naturalmente, eles acreditavam que se tratava de um deles. As buscas continuaram, eles olhavam canto por canto, mas nenhum outro corpo foi encontrado. E aí se iniciava o grande mistério desse caso. Depois de algumas análises, a perícia confirmou que aquele terceiro corpo não pertencia a nenhuma das crianças e que, na realidade, seria os restos do cachorro da família. Mas então, uma grande dúvida ficava no ar. Cadê a Chloe e o Gage? Nesse primeiro momento, as autoridades acreditavam que tinham deixado passar algum lugar ou alguma coisa. Eles voltam para uma nova busca, só que dessa vez usando cães farejadores. E por incrível que pareça, eles não conseguiram encontrar nada. Os cachorros não encontraram vestígios das crianças. A única coisa que foi encontrada nessa segunda varredura foram pequenos ossos, e que depois foi confirmado que eram ossos do pássaro da família. Nada naquele caso fazia sentido, e foi então que as autoridades decidiram chamar especialistas que já estavam acostumados a lidar com esse tipo de situação. E eles chegaram a uma grande conclusão. Enquanto a casa pegava fogo, as crianças não estavam lá dentro. Com base nessa nova informação trazida por esses especialistas, as autoridades decidiram emitir o Alerta Amber, que basicamente é um sistema de emergência para caso de crianças desaparecidas ou então raptadas. Esse alerta ele foi divulgado nas redes sociais, nos jornais, na rádio, na televisão, em todos os lugares possíveis, mas ninguém tinha visto as crianças. Depois de toda a mobilização, tanta divulgação e não aparecer ninguém que tinha visto, a polícia começou a acreditar que, de fato, as crianças estavam dentro da casa e, por conta do incêndio ter sido de uma forma muito grande, o que acabou sobrando foram apenas cinzas. Assim, eles decidiram encerrar o caso como uma morte acidental. Porém, aqueles especialistas discordaram da polícia. Eles disseram que isso seria praticamente impossível, visto que dentro da casa foi encontrado ossos do pássaro que são muito pequenos e que o das crianças, alguma parte teria sido encontrada também. Diante dessa pressão e também da pressão da população, a polícia reabre o caso e eles chamam novos especialistas para analisarem o local. E de fato, eles chegaram às mesmas conclusões. Eles foram muito firmes na resposta de dizer que as crianças não estavam lá. O alerta foi emitido novamente, então a polícia começou a trabalhar com a hipótese deles terem fugido para a floresta. Eles acharam que quando o incêndio começou, as crianças ficaram assustadas e foram para a floresta, então eles mobilizaram várias buscas, foram utilizados helicópteros, cães farejadores, muitas pessoas ajudaram, eles olharam cada canto da floresta, mas nada foi encontrado. Se a Chloe e o Gage tivessem fugido para a floresta, com toda certeza a polícia encontraria algum tipo de vestígio, seja uma pegada, qualquer coisa, mas isso não foi encontrado. E além disso, a condição que o Gage tinha impediria ele de ir muito longe. Então, a coisa mais óbvia que aconteceria é pedir ajuda para os vizinhos, e isso não aconteceu. Então, nesse momento, a polícia começou a colocar o caso como um possível sequestro e que alguém poderia estar envolvido nesse incêndio. Então, a polícia decidiu chamar as pessoas mais próximas para o interrogatório. Eles acreditavam que seria muito mais fácil algum conhecido fazer isso do que uma pessoa desconhecida. A Cheryl e o Michael passaram por um depoimento usando o polígrafo e a polícia entendeu que eles não tinham nada a ver com o desaparecimento das crianças. Enquanto uma equipe buscava informações sobre o desaparecimento, a outra equipe focava nos vestígios da casa e eles queriam entender como que aquele fogo tinha se iniciado. A primeira hipótese foi no porão, porque lá foram encontrados mais de 30 tanques de propano e o propano ele é uma substância altamente inflamável. Então, a polícia acreditava que um deles teria se rompido e iniciado o incêndio. Mas depois de uma análise minuciosa, eles descobriram que os tanques estavam intactos, nenhum deles havia se rompido e muitos estavam vazios.
A segunda hipótese é o fato da casa ter muitos aquecedores e a Molly usar tanques de oxigênio. Ela tinha problemas respiratórios, mas eles concluíram que isso não foi a causa do incêndio. Provavelmente foi um dos agravantes, mas a causa principal não. A outra linha de investigação, eles acreditavam que aquilo teria sido um incêndio criminoso, mas na casa não haviam substâncias inflamáveis jogadas pelo chão ou pela parede. Então eles concluíram que ninguém tinha jogado nada naquela casa. E por fim, qualquer outro vestígio que estivesse ali era muito difícil deles conseguirem analisar. Isso porque a casa estava destruída. Então eles não conseguiram chegar a uma identificação se seria algum curto elétrico que aconteceu ou então o uso de velas que teria causado o incêndio. A causa do incêndio foi finalizada como sendo uma causa indeterminada. Mas nesse meio da investigação desses vestígios da casa, os peritos chegaram a uma conclusão no mínimo estranha. O corpo da Molly e do Leon havia sido posicionado perfeitamente no porão e não havia a menor condição deles estarem no quarto, as estruturas cederem e eles caírem daquela forma. Muito pelo contrário, a cena indicava que eles estavam no porão antes desse incêndio acontecer. E esse detalhe foi crucial para reforçar a possibilidade de ter uma pessoa envolvida em tudo que tinha acontecido. Eles acreditavam que esse incêndio tinha sido causado por alguém justamente para mascarar esse desaparecimento. Mas mesmo com todas essas suspeitas, a polícia nunca conseguiu comprovar a presença de uma terceira pessoa dentro da casa naquela noite. As evidências estavam muito destruídas. A polícia fez exames toxicológicos para tentar confirmar se os avós tinham ingerido alguma substância e por esse motivo estavam lá no porão, mas eles não conseguiram porque os resultados sempre davam inconclusivos. Um ano depois do acidente, uma mulher procurou a polícia com uma foto que ela acreditava ser a Chloe. Essa foto foi mostrada para Cheryl e a Cheryl confirmou que aquela era a filha dela. E a polícia, de fato, confirmou. Aquela jovem era muito parecida com a Chloe. Mas apesar dessa informação, eles nunca conseguiram chegar nessa jovem e nem a localização dela. E até hoje, esse caso permanece como um dos casos mais misteriosos do Tennessee e ninguém sabe de fato o que aconteceu naquela noite. Um retrato falado foi feito das crianças, de como elas poderiam estar hoje em dia, mas mesmo assim, nenhuma informação foi encontrada. Esses casos de desaparecimento, eles são muito complicados, porque você tem um leque de coisas que pode ter acontecido e, infelizmente, muitas das vezes, você nunca vai saber o que de fato aconteceu com essas crianças. E esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, eu já peço que você me dê uma grande força. Aproveita para se inscrever no meu canal, também deixar um like nesse vídeo que vai me ajudar demais, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo!